Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje, ao tema de hoje. Nós estamos numa semana muito especial, restaurados em Cristo, é a Semana Santa. Eu tenho a alegria de estar aqui com você. Convido você agora para cantarmos alguns louvores, preparando assim o nosso espírito para o tema desta noite. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei todos.
preço do amor, ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Amém. Que mensagem maravilhosa, queridos. Deus seja louvado com esta bela canção. Hoje, queridos, nós vamos falar de um assunto muito importante. O título é O túmulo está vazio. Esse é o título da mensagem de hoje. Eu convido você a uma oração antes de abrir a Bíblia. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, santificado, Senhor Deus, louvado, engrandecido seja o teu grandioso nome. Mais uma vez, queremos lhe agradecer por estarmos aqui reunidos
de maneira virtual, onde podemos também, Senhor Deus, estudar a Tua palavra e ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Portanto, ó Pai, a Tua palavra será aberta, pedimos a iluminação do Espírito Santo para entendermos os Teus ensinos. Peço também uma bênção toda especial sobre esta pessoa que está conectada conosco. Te pedimos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Às vezes as palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que um vazio quer tua vida contornar. Mesmo assim tu deves ir com Cristo conversar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, se juntos andar. Quais são as lágrimas que expressam tua dor? Traduzem tua luta, revelam teu sofrer. Mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entrega tua vida, vem com Ele caminhar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, se juntos andar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, se juntos Amém. Deus seja louvado. Pois bem, meus amigos, o tema de hoje, então, é o túmulo está vazio. No tema de hoje, nós iremos aprender que podemos ter vitória através da ressurreição de Jesus. Convido você, então, neste momento, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Nós iremos ler aqui os versos 1 a 10. Então, João, capítulo 20, versículo 1 em diante, fala assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro,
e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lenços, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Queridos, quatro amigos estavam conversando sobre a morte. Um deles perguntou aos outros três: quando você estiver em seu caixão e as pessoas estiverem chorando e lamentando, o que você gostaria que as pessoas falassem de você? O primeiro diz: eu espero que eles digam que eu era um bom médico e um ótimo pai de família. O segundo disse: eu quero que eles digam que eu era um marido maravilhoso, um professor decidido, que fez uma grande diferença na vida dos alunos. O terceiro respondeu: eu quero que eles digam, olha, ele está mexendo. Essa ilustração é engraçada, mas imagine agora uma cena real em que Jesus diz que o defunto está apenas dormindo. Você gostaria de ouvir as palavras que Jesus falou com Marta depois que seu irmão Lázaro morreu? Observe o que ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. A ressurreição, a morte sendo derrotada, é uma das crenças essenciais do cristianismo. Quase todas as civilizações antigas inventaram meios extravagantes para sepultar reis e nobres. Alguns desses túmulos se tornaram pontos turísticos hoje, e alguns são peças de arquitetura majestosas, como as pirâmides do Egito, o Taj Mahal na Índia, o túmulo de Lenin na Praça Vermelha de Moscou, a abadia de Westminster em Londres, os túmulos da dinastia Ming na China e os túmulos dos Incas e dos Aztecas. Todos esses túmulos, assim como os túmulos de nossos entes queridos, são sagrados por causa de quem ou do que eles contêm. Mas o interessante é que o túmulo mais sagrado, o túmulo da pessoa mais importante e o que teve o maior impacto em nosso mundo, é uma simples caverna perto de Jerusalém. Não sabemos nem o local exato desse túmulo. E por que essa tumba é tão importante? Não é por causa dos restos da pessoa que foi enterrada lá, e muito menos por uma obra de arte da arquitetura. Esse túmulo é importante simplesmente porque está vazio. A pessoa que ocupou, Jesus Cristo, um humilde carpinteiro de Nazaré, não está mais lá. Aliás, seu contrato de aluguel foi bem curto. A Sexta-feira Santa foi um dia sombrio e triste, mas no domingo o Senhor triunfou sobre a morte e conquistou a vitória para todas as pessoas. No entanto, a manhã de Páscoa não começou com um grande triunfo. Para os discípulos, o fato de a tumba estar vazia e o corpo de Jesus ter desaparecido era algo absurdo, uma injustiça. E é curioso perceber que 3 pessoas diferentes foram à tumba naquele dia, e cada uma respondeu de uma maneira diferente. João se concentrou na fé. O primeiro a chegar ao túmulo
foi João. Observe aqui o que fala o versículo 3 a 5. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e deixando-se, viu e abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Quando João ouviu a notícia, ele pulou e correu com todas as suas forças para chegar ao túmulo. Ele queria acreditar. Ele amava Jesus. De todos os discípulos, ele tinha sido o mais fiel. Ele estava no pátio quando Jesus foi interrogado e condenado à morte. Ele estava ao pé da cruz quando Jesus estava lá morrendo. Ele voluntariamente levou a mãe de Jesus para a sua casa para cuidar dela. Ele estava tão empolgado com a possibilidade de Jesus estar vivo que correu mais rápido do que nunca. Mas quando chegou ao túmulo, ele não entrou. Olhou para dentro e viu que Maria havia dito estar lá. Olhou, mas ficou do lado de fora. Talvez ele tenha ficado do lado de fora porque teve que recuperar o fôlego após a longa corrida. Talvez ele tenha ficado lá de fora porque estava com medo. E se Maria estivesse errada e o corpo de Jesus tivesse sido movido para outra parte da sepultura? Ele não queria ver o corpo de Jesus mutilado. Depois de alguns minutos, Pedro chegou ao túmulo. Olha o que fala aqui os versículos seguintes. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ele chegou e entrou sem a menor hesitação. Embora João o tenha ultrapassado, ele também foi o mais rápido que pôde. E enquanto João observava com cautela do lado de fora da tumba, Pedro veio e, sem medo, entrou na tumba. Ele viu tudo como Maria havia dito. O linho que cobria o corpo de Jesus estava bem arrumado no lugar. Quando Pedro chegou e entrou na tumba, João também tomou coragem e entrou. Ambos viram todas as evidências, mas tiveram reações diferentes. Pedro viu e ficou admirado, mas João viu e creu. A cova vazia era evidência suficiente para ele de que o que as outras mulheres haviam dito era verdade. Jesus realmente ressuscitou dos mortos. João não precisava ver Jesus para saber que ele estava vivo. Ele ouvira as profecias de Jesus sobre sua morte e ressurreição vindouras, e agora aqui estava a tumba vazia. Foi o suficiente. Pode ser que tenha muitas pessoas como João hoje aqui conectadas. Pessoas que creem porque existe uma tumba vazia e porque há o testemunho dos cristãos ao longo dos séculos do fato de que Jesus está vivo. Não precisam ver para crer. E para essas pessoas, Jesus fala: bem-aventurados os que viram e ainda bem-aventurados os que não viram e ainda creram. Está aqui no capítulo 20 de João, versículo 29. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Disse-lhes Jesus: porque me vistes, criste, bem-aventurados os que não viram e creram. João, ele reagiu ao túmulo vazio com fé. Pedro se concentrou nos fatos. Pedro, queridos, foi um pouco mais lento que João para chegar ao túmulo. Talvez fosse porque João era mais novo que Pedro, talvez fosse porque os anos da pesca haviam causado artrite e dor nas costas de Pedro. Ou talvez fosse porque ele também tinha medo do que poderia encontrar. Ele não tinha medo dos soldados. Ele arrancou a orelha de um deles quando tentaram levar Jesus. Pedro queria ver Jesus, mas talvez algo nele temia a ideia de ver Jesus novamente.
A última vez que Pedro olhou nos olhos de Jesus foi quando o negou. Possivelmente, Pedro temia ser confrontado com esse pecado, com o seu pecado e culpa. Ele não sabia como lidar com isso. As emoções de Pedro estavam bloqueadas pela dor e culpa que ele sentia. Ele queria que Jesus estivesse vivo, mas ele não sabia como seria capaz de enfrentá-lo. É possível que haja hoje aqui também conectada conosco pessoas assim. Você quer acreditar, mas seu passado não deixa. É difícil acreditar que a ressurreição de Jesus pode acabar com toda essa dor. Deixe-me contar-lhe algo. Jesus pode perdoar e pode curar. Pedro entrou e examinou as evidências por si mesmo. Ele podia ver as toalhas de mesa. Ele sabia que o corpo de Jesus não estava lá. Foi o suficiente para provar que algo havia acontecido ali. Mas não foi o suficiente para provar que Jesus estava vivo. Embora as evidências sejam boas em convencer a mente, elas não conseguem mudar a vida. Outro relato desse evento no livro de Lucas diz que Pedro estava imaginando o que havia acontecido. Observe aqui o que diz aqui o capítulo 24 de Lucas, capítulo 24 de Lucas, versículo 12. Olha só. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Ele era orientado por fatos, ele precisava de mais provas. Então, Pedro fez uma das coisas mais tolas de toda a sua vida. Veja o versículo 10. Vamos aqui ver o versículo 10, capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 10. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Ele foi embora. Ele saiu sem que sequer chegar a uma conclusão sobre o que havia acontecido. Se Pedro tivesse ficado um pouco mais, teria presenciado o mesmo milagre que Maria presenciou. Ele não viu evidência suficiente, porque não esperou o suficiente. Muitas pessoas não têm evidências suficientes para confiar em Jesus por não esperarem o suficiente. Elas não leem a palavra de Deus o suficiente. Elas não passam tempo suficiente com o povo de Deus. Elas não passam tempo suficiente em oração. Elas se ajoelham ou saem pela porta da igreja pouco antes de o milagre acontecer e sentem falta dele. Elas não estão presentes para ver o milagre do poder transformador de Deus. Não saia até ver o milagre. Pedro foi embora com o coração ainda partido. Maria, queridos, Maria se concentrou na face de Jesus. Pedro e João foram e investigaram, mas desistiram muito rápido. Quando Pedro e João foram embora, Maria ficou. Observe aqui o que fala os versículos seguintes, após o versículo 10. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E enquanto chorava, queridos, ela viu 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus deveria estar. E lhe fizeram uma pergunta curiosa: por que você está chorando? No começo da história, no versículo 1, vemos que as mulheres, incluindo Maria Madalena, foram ao túmulo enquanto ainda estava escuro.
Isso não apenas fala sobre o fato de o sol ainda não ter nascido, mas também ilustra a condição do coração dos discípulos. Foi o momento mais sombrio de suas vidas. Maria estava deprimida. Os psicólogos lhe dirão que a depressão ocorre quando você perde algo de valor para você. Quanto mais valiosa a pessoa ou coisa que você perde, mais profunda é a depressão. Maria havia perdido o que era mais valioso para ela, Jesus Cristo. Para ela, Jesus significava libertação. Quando Maria conheceu Jesus, ela era escrava de 7 demônios. Jesus expulsou os demônios e a libertação. Para ela, Jesus significava perdão. Jesus não apenas a libertou dos demônios, mas também a libertou de seu pecado. Ele a perdoou por todos aqueles pecados que permitiram que os demônios habitassem nela. Para ela, Jesus significava paz. Vocês, pais, sabem como é ter várias pessoas diferentes puxando você ao mesmo tempo, tentando chamar sua atenção para fazer algo por elas. Imagine ter 7 demônios vivendo dentro de sua cabeça constantemente, guiando você em direções que você não deseja seguir. Quando Jesus a libertou, ela encontrou uma paz que nunca havia conhecido. E quando Jesus morreu, ela temeu a possibilidade de sua vida voltar a ser como antes. Portanto, ela chorou. Mas então, queridos, um milagre aconteceu. Observe aqui o que fala o versículo 14 em diante. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Olha que declaração de Maria. Eu vi o Senhor. Ver o Senhor, queridos, era isso que Maria queria mais do que qualquer outra coisa. Ela queria vê-lo mais que qualquer outra pessoa. Ela queria tanto vê-lo que não permitiu que os comentários maldosos ou ameaças que os soldados fizeram aos pés da cruz a afastassem. Ela queria tanto vê-lo que, embora ele estivesse coberto de sangue e com seu corpo torturado, ela não se afastou com nojo. Ela queria tanto vê-lo que, quando o seu corpo foi retirado da cruz e colocado na tumba por José, ela ficou. E então, quando o túmulo foi selado com uma pedra na entrada, ela se sentou do lado de fora do túmulo, vigiando. A única coisa que a afastou do túmulo foi o sábado. Mas assim que o sábado terminou, ela voltou ao lado de Jesus. Maria, queridos, ela queria ver Jesus e conseguiu realizar seu desejo. Ela disse: Eu vi o Senhor. Com qual das 3 testemunhas da tumba vazia você mais se assemelha? Todos os 3 foram informados do que aconteceu naquele dia. Maria foi informada pelos anjos, e Pedro e João foram informados pelas outras mulheres. Todos os 3 viram a mesma tumba e examinaram a mesma evidência, mas mesmo assim, os 3 tiveram reações diferentes. É possível que muitos de vocês sejam como João. Você vê a tumba vazia e acredita. E Jesus diz que você é abençoado por acreditar. Alguns de vocês são como Pedro.
Você vê a tumba vazia e não sabe em que acreditar. Há algo acontecendo, mas você não sabe o que é. Você diz, eu não consigo entender essas coisas religiosas. Como um Deus pode virar homem e morrer por nós? Como ele ressuscitou no terceiro dia? Como é acreditar que ele vai voltar um dia para julgar o mundo e nos levar para o céu? E alguns de vocês são como Maria. Você vê a tumba vazia, a mudança na vida das pessoas e acha que deve haver uma explicação para o que aconteceu. Maria também não acreditou no começo, porém ela permaneceu o suficiente para ter suas perguntas respondidas e sua fé aumentada. Como os discípulos, nós hoje também temos dúvidas, angústias e incertezas. E muitas vezes, apesar das evidências, é difícil crer que Jesus está vivo e que ele voltará para estabelecer seu reino para sempre. Porém, como Maria, precisamos esperar um pouco mais, buscar um pouco mais, perseverar um pouco mais até ver Jesus. E assim como o Senhor guiou seus discípulos e a igreja primitiva, ele também nos guiará. Por isso, por que estamos chorando? A tumba está vazia. Ele ressuscitou. E porque ele vive, nós também viveremos. Por que choras? A quem procuras? Jesus está próximo de você. Não olhe para o sepulcro vazio. Jesus vive, e porque ele vive, você também pode ter uma nova vida, se entregar o coração a Jesus. Portanto, se você tem o desejo de ter uma nova vida, de ter um novo recomeço, não hesite em entregar o seu coração a Jesus. Se você quer, neste momento, entregar o seu coração a Jesus, escreva aí no chat, eu entrego o meu coração a Jesus. Eu quero ter uma nova vida, eu quero ter um novo recomeço. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre relembrar. É sobre uma nova oportunidade. Nós viemos de outra denominação, mas a gente tinha vontade de se encontrar, de congregar em uma igreja. Foi quando, por algum milagre, eu encontrei a irmã Cida através do Facebook. A irmã Cida insistiu e fez um convite para a gente ir na igreja adventista. A gente achou que as coisas estavam indo tudo bem, né? A gente estava gostando. Houve um incidente em casa, né? A minha esposa teve um acidente doméstico, o qual ela caiu e veio bater a cabeça, o qual ela perdeu totalmente a memória. Quando aconteceu o acidente, eu já vinha passando um processo de depressão e na hora que eu caí, eu não senti, porque depois de memória, não sabia o que estava acontecendo. Só que nesse momento, nesses 3 meses que eu fiquei sem memória, eu não estava sofrendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava inocente, eu estava normal, não sabia o que era casada. Eu sabia que ele era o Anderson, mas não sabia que ele era meu marido, que eu tinha casado. Eu sabia que ele era, não sabia se ele era meu namorado, o que era, mas não sabia que eu era casado, não sabia que eu tinha filho. Eu falei, nossa, mas como eu tive filho? Eu nem lembro da minha barriga, nada, né? Aí minha filha mostrou o álbum de casamento e tal. Então, eu não sofri nesse momento. Eu fiquei tranquila. Quem sofreu foi ele, meus filhos. Graças a Deus, a gente é muito junto, né? Sempre. E nesse momento, ele não poderia deixar de estar do meu lado. Porque ele via como que eu estava, eu parecia uma criança. Eu não entendia que eu podia ter relação com meu marido porque eu não sabia que eu era casada. Se eles não me dessem comida, eu não ia comer. Eu não sabia onde era o banheiro, se eles não me levassem, eu não sabia chegar. Creio eu que Deus
Lógico, trabalhou no momento que a gente menos imaginava que ele ia trabalhar. Tipo, eu caí, nesse momento que eu caí, eu perdi a memória, eu desliguei e Deus estava trabalhando, porque a minha cabeça precisaria desligar. Como eu já não estava vindo bem, eu devia ser tomba aí, minha cabeça desligou e eu não estava em sofrimento. Não estava depressiva, porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu parecia uma criança. Então esse tempo foi bom até para mim, porque daí quando eu voltei, tipo, ligou e eu voltei bem, fiquei bem. Quando ela perdeu essa memória, a gente já estava no final do estudo. Eu avisei de imediato assim, a irmã Cida, avisei o pastor Elton também, e eu mantinha contato com a irmã Cida, né, conversando com ela aos poucos. Como a gente não podia sair muito, a gente ficou sem ir para a igreja. A gente ficou sem ir para a igreja porque eu perguntava para ela se ela queria ir, ela não sabia, ela não tinha lembrança. Então, para ela voltar para a igreja seria novamente começar do zero, né? E a gente, às vezes eu colocava na TV Novo Tempo para ver se ela lembrava alguma coisa. Aos poucos ela ia lembrando, mostrava a foto do pastor, né? Eu entrei em contato com a irmã Cida e falei: irmã Cida, a gente vai voltar para a igreja agora firme e forte, a Sandra acho que já está melhor. As coisas que têm acontecido na nossa vida, após ter acontecido tudo isso na nossa vida, como eu te falei, em nenhum momento a gente atribuiu a Deus. Para você que está me assistindo e você que está vendo esse breve testemunho que nós demos para vocês aqui, você que sentiu algo de Deus nesse momento, você que até mesmo se identificou com esse nosso testemunho, eu quero dizer para vocês que em nenhum momento Deus nos abandonou. E eu queria fazer um convite para você, você que está desanimado, você que parou até mesmo de congregar em alguma igreja, procure uma igreja mais próxima de você, procure entregar sua vida novamente a Deus, que eu tenho certeza que assim como Ele fez com nossas vidas, Ele vai fazer com você também.
dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo: te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando ao longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Vem, teu pai te chama. Vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo. Vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem, volta pra casa, pois ele te ama. Amém. Deus seja louvado. Queridos, conforme foi bem expressado nesta canção, não importa o tipo de vida que você tenha vivido, não importa o quão longe você tenha ido, Deus está de braços abertos te esperando com amor e misericórdia. Vamos então orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e falemos com nosso Pai Celestial. Senhor Deus, Pai querido, queremos te agradecer pelos momentos gostosos que passamos aqui, neste momento, conectados. Peço uma oração, uma bênção muito especial sobre essa pessoa que está conectada conosco, essa pessoa que decidiu no coração entregar a vida ao Senhor, decidiu no coração nascer novamente, nascer para o teu reino. Fortaleça, Senhor Deus, esta pessoa na decisão que ela tomou e que muito em breve, pela graça do Senhor Jesus, ela possa selar a fé com Cristo através do santo batismo. Ajuda-nos em nosso preparo para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos já agradecidos. Amém. Amém. Parabéns por sua decisão. Que o Senhor Deus lhe abençoe ricamente. Uma boa noite e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.